Comunismo é pior que nazismo, como disse Dudu Bolsonaro. Dá pra fazer esse tipo de comparação? Olha só, começando mais um Ringue da Pan, Guga Noblat, Kim Kataguiri por aqui. E hoje eles estão com ajudantes, o ringue de cara nova, novo formato, junto com Kim Kataguiri, outro deputado estadual Arthur Duval, Arthur Mamãe Falei, e aqui a Karina Vitral. Assunto de hoje, comunismo versus nazismo. Será que dá para comparar as duas coisas? Vou começar com a Karina, o que você acha? Bom, é uma comparação esdrúxula que quem fez foi o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, exatamente naquele período onde o Roberto Alvim tinha se referido ao nazismo, tinha falado ali sobre uma nova política de censura no Ministério da Cultura e... No Ministério da Cultura não, o extinto Ministério da Cultura, na Secretaria. Infelizmente esse governo não valoriza a cultura. E aí o Eduardo Bolsonaro falou que o comunismo era pior que o nazismo. Isso é uma comparação esdrúxula, porque o nazismo foi um sistema político na Alemanha que perseguiu os judeus, perseguiu religiões, e simplesmente por achar que existia uma raça superior, a raça ariana, e que todo o resto, a diversidade do povo não deveria existir. O que deveria existir na Alemanha era um povo pacífico, um povo sem diferença, um povo que respeitasse o rei, né, o Reich, que era o Hitler. E o comunismo, na verdade, não tem nada a ver com isso. O comunismo é um sistema de luta por igualdade. O comunismo mesmo nunca existiu na humanidade. Boa, Karina. O que existe é a luta pelo socialismo. Não tinha falado para eles antes, mas 1 minuto para cada um. 1 minuto para você, Arthur, fala aí. Vamos lá. Bom, discordo completamente, não é uma novidade que a Karina está deslocada da realidade. Das 4 vezes que a gente se encontrou, ela falou em todas as vezes que a gente se encontrou em algum momento do debate que eu estava passando vergonha, que eu estava cansado já de apanhar para a Uni. Não é bem assim, né, Karina? Eu fui o segundo deputado mais votado e você não conseguiu nem se eleger. Mas, de qualquer forma, você falou que é impossível comparar os dois porque o comunismo, né, porque o nazismo buscava um povo homogêneo. Eu acho que é justamente isso que o comunismo prega. Ele quer todo mundo bem homogêneo ali na desigualdade. Outra coisa que você falou também é que o nazismo ele tinha ali uma raça superior. Ele falou, esse aqui é uma raça superior, então todos têm que respeitar isso. O comunismo também, cara. A diferença é que a raça superior, nesse caso, são os amigos do governo. Quem tá amiguinho do governo, é como em Cuba. Melhores praias, melhores lugares, comida pra caramba, etc. Quem não tá, passa fome, fica racionando papel higiênico e é isso. Cara, são 20 milhões de mortos na União Soviética, 600 milhões na República Popular da China, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte e assim por diante. Não dá nem tempo de falar os milhões de mortos pelo comunismo. Não dá tempo, acabou o tempo. Você, Guga. Até porque esse negócio aí de ficar fazendo continha para ver quantos milhões foram mortos pelo comunismo é uma falácia, né? Porque se a gente quiser, a gente pode fazer a mesma conta. Existe também o livro negro, esse tipo de discurso, de argumento, ele vem daquele livro negro do comunismo que escreveram. Existe também o livro negro do capitalismo. Existem várias contas que mostram que, por exemplo, só na guerra do Vietnã morreram 2 milhões de pessoas. Foi uma guerra completamente ligada a uma ideologia capitalista. Eles queriam que o Vietnã não se tornasse comunista e eles fizeram uma guerra por isso, por uma questão de um sistema que eles queriam que não fosse implantado lá. Então, assim, se a gente for somar o capitalismo, a própria religião, eles já mataram milhões de pessoas. Você vai culpar o capitalismo pela morte dessas pessoas? Você vai culpar o cristianismo pela morte de milhões de pessoas que foram perseguidas? Claro que não, como você também não vai culpar o comunismo, porque eles não têm como princípio perseguir ninguém, eles não têm como princípio buscar nenhum tipo de ditadura, de guerra ou de genocida no poder, como aconteceu com o capitalismo e com o comunismo. Então é uma falácia isso aí. Concorda, Kim? O comunismo tem sim como princípio ditadura, mesmo porque a partir do momento que você busca uma igualdade forçada entre todos, você só consegue uma igualdade forçada por meio da força, por meio do poder que se impõe por meio de uma ditadura. Então não adianta dizer que, não, mas o comunismo é todo mundo igual, todo mundo feliz. Não, é justamente uma classe superior, a classe dos burocratas, oprimindo a população e, mas não dá pra colocar na conta do comunismo a morte das pessoas. Mas a morte veio justamente para a implantação do regime comunista. O capitalismo não precisa matar ninguém para existir, o capitalismo é troca espontânea, é troca do livre mercado, mas não precisava ter a guerra do Vietnã para sobreviver o capitalismo não sobreviveu em razão disso. Claro que precisava, sobreviveu também por causa das ditaduras e da guerra que patrocinou. O regime do Vietnã ia destruir o regime capitalista no mundo inteiro, com certeza, Guga. Tem dos dois lados, corretíssimo. Tem dos dois lados patrocínios a ditaduras e a governos genocidas, tem dos dois lados. O capitalismo não tem absolutamente nada a ver com financiamento de ditadura, o comunismo é a ditadura em si. Todas as ditaduras da América Latina foram patrocinadas por conta dos americanos que queriam que o capitalismo sofresse nenhum tipo de ruptura aqui. Isso aconteceu no seu próprio país aqui. Você está confundindo, mais 30 segundos para você, fala aí. Você está confundindo o regime capitalista com o regime norte-americano na Guerra Fria contra a União Soviética. A maior potência.
Uma coisa É a maior potência. é uma política de um país que em determinada época era imperialista, assim como a União Soviética também o era, e outra coisa é o regime econômico, que é o capitalismo. São coisas absolutamente distintas. Não, eu acho que a gente pode, inclusive, falar de morte, porque uma coisa é a gente ficar falando desses números, eu concordo com o Guga, num ambiente de Guerra Fria, no ambiente da Segunda Guerra Mundial, onde simplesmente existia uma guerra, né? Uma coisa é você dizer que as pessoas morreram no seu país, morreram de fome, morreram de frio, e outra coisa é você dizer que numa guerra aconteceu uma série de mortes, né? Eu acho que isso é incomparável. Diferente, na Alemanha existia campos de concentração com seu próprio povo, com judeus, verdade, sendo em Cuba tinha perseguidos paredão. para isso. Sendo perseguidos Em Cuba pra tinha isso. paredão. Não tem paredão. Não é mentira, não, desculpa. Não tem. Então é o seguinte, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente, inclusive, pode ir para outro assunto. Por exemplo, o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da ciência. Você quer mudar de assunto? Não, é porque o Esse assunto negócio é de falar de comunismo. morte não tem nada a ver, Não, vamos falar de o arte. assunto aqui- Pode crer, é verdade, você tem toda a razão. O assunto aqui é para que serve a ciência no socialismo? Para que serve a riqueza que é distribuída para acabar com a fome? O que é, por exemplo, a China que está vivendo agora o coronavírus e vai construir um hospital em 10 dias? Simplesmente para salvar a vida das pessoas. O capitalismo é incapaz de fazer isso. O nazismo matou milhares de pessoas, pegou a ciência para exterminar e fazer câmara de gás. Valeu, Isso não Karina. existe no Vou passar pro socialismo. Arthur. Fala, Bom, Arthur. vamos lá, pessoal. A gente vê aqui claramente, né, como que o pessoal consegue se defender. O Guga começou a falar dele relativizando. Como é que você pode falar das vítimas do comunismo se religião matou? É aquela mesma história. Se o Kim roubou, pô, então pode roubar também. Pô, se o Guga roubou 10 mil reais, eu posso roubar também. Quem é você pra... Não, ô Guga, morte é morte, cara. Tá errado. Eu não posso matar você porque você discorda do rei ou dos amigos do rei. Ponto final. Isso é abominável. Isso nome tem disso é no Hitler. nazismo. O nome Isso disso é tem no Hitler. nazismo. Isso teve no Por que você tá Não, defendendo isso o teve. nazismo? Não, Isso não teve estou também no defendendo comunismo. nazismo Por que você aqui, tá pelo amor de defendendo Deus, ninguém tá defendendo Eu tô nazismo. defendendo o socialismo. Eu tô. Pessoal, acho que assim, acho que fica claro aqui. Eu tô falando que eu sou contra a morte. Por que você tá defendendo o nazismo? Então assim, não tem nem ringue, velho. Não tem nem ringue, olha cara. só, mas você tá tem. confundindo as pessoas. Eu acho que você tá confundindo as pessoas e você tá confuso, porque o que eu falei é o seguinte, não dá pra você comparar e colocar na culpa do comunismo o que o stalinismo fez. Isso não, como você não pode colocar na conta do capitalismo o que o Pinochet fez ou o que foi feito no Brasil. Então, peraí, Agora, peraí. o que você não pode colocar na conta dos papas, o que foi feito Quando o durante Fidel matava todo os aquele- caras no paredão, isso não tinha nada a ver com comunismo. Olha só, você tá querendo pegar um caso que é Um casinho, pô, um nada a exemplo ver, de um pode cara crer. que a gente Vamos tirar, pode vamos discutir tirar, verdade. as coisas certas e erradas Tá que fez. certo. Tinha um tribunal Mao militar, Tse-tung, não era um Mao paredão Tse-tung. mal, não era Mao só um Tse-tung. paredão. Pinochet, Tá bom. se eu for citar também o Pinochet era capitalista? Não, Onde Pinochet era capitalista? Tá A louco, ditadura velho. dele foi patrocinada para manter o capitalismo no George Brasil W. também. Bush. Ele entregava as No empresas Brasil, pros amigos W. dele, isso não é capitalismo, Brasil. cara. George também. W. Bush. Não é. Você dividir poder entre as pessoas, entre os amigos dele, isso não é também uma forma de Confundindo capitalismo. corporativismo com capitalismo. E Mas outro vocês ponto, a é que Karina tão- falou, não, Vocês mas não estão dá pra gente confundindo falar. comunismo Não com dá, stalinismo, não dá. amigo. Lógico Tá que todo não. mundo confuso, Lógico que não é. então. Vocês estão Não querendo- foi stalinismo em Cuba, não é Foi. stalinismo na Coreia do Norte, não é Cuba stalinismo na um China, não é exemplo de um- stalinismo no Não é Vietnã. um exemplo de um país Por que genocida, vocês não Cuba. falam Pelo amor disso? de Deus. Por que vocês não falam da Vocês China, estão que se falando- tornou o segundo Não, país vamos falar da mundial? China. Deixa eu só ouvir o- Os Você valores, tem que né? falar Porque do comunismo é União esse. Soviética, Dá um instantinho, fala. Guga. Fala aí, Eu Kim. nunca vi comunismo com mercado de capitais. É Vocês estão bastante querendo passar uma interessante imagem essa do visão. comunismo que não é Mas a vamos lá. verdadeira. E É, vocês estão primeiro dizendo que a Karina, fazer o mesmo primeiro que a Karina capitalismo. colocou, Não, primeiro que a só um Karina exemplo. colocou, A uma distorção coisa, pode ser feita. é a morte, uma coisa é a morte na guerra, outra coisa é campo Eu não de concentração, defendo outra Stalin coisa é e gente vocês morrendo não de vão fome, conseguir me é colocar morrendo de nessa frio. caixinha. Pô, e gulag, campo de concentração, campo de trabalho forçado, Estado. isso existiu. Não, opa! Depois China, Mao, China do ou Mao Fidel Tse-tung. Castro China, também, não, mas não opa, tinha campo de trabalho campo de forçado, trabalho forçado, tinha não, campo de não, trabalho eles tinham forçado, tribunal Vietnã, militar. O paredão campo que de vocês trabalho estão dizendo era forçado, tribunal Coreia militar, do passou Norte, por- apoiado pelo PCdoB, da Karina, também campo de trabalho forçado. Não defendo Stalin, não vão me colocar Não, mas é nessa, Coreia do nessa Norte. caixinha. Ninguém defende Não Coreia do defendo Norte, que você é louco. Quem é que Coreia do defende Norte. Coreia do Eles são Norte? comunistas que não gostam Eu não da sou Coreia do Norte, comunista, não gostam primeiro. Por que do a gente não Stalin, fala de gostam do China? Mao, não Por que gostam vocês do não gente tá falam falando de de China? China, Porque Mao o que dá Tse-tung. Comunismo certo, esse, velho. o que Você dá gosta certo do não é Pinochet? socialismo. Vamos de cada vez que a gente não tá conseguindo Uma pergunta entender nada. sincera. Vamos uma pergunta falar de sincera. hoje, vamos falar de Uma pergunta hoje. sincera. Qual é o comunismo que vocês gostam? Fala Eu gosto da assim, China. Vamos falar de China? Da China de Vamos falar hoje. de China? Não é do Mao De Tse-tung. desenvolvimento, de É tirar do Mao de hoje. É da milhões de China de pessoas hoje. da pobreza? Vamos falar de se tornar, em 40 anos depois de abertura, o segundo país, a segunda economia do mundo? Depois, Vamos falar- você mesmo vamos falou, falar de depois da ciência. abertura Depois da... econômica. Sim, abertura do Repete, por favor. socialismo.
socialismo. O nome disso é o novo socialismo na China. É abertura Ou por econômica. acaso, É ou por aquele acaso- comunismo com nação na Ou por acaso, Bolsa. por quê? Tá bom. Por quê? Qual é o problema? Mas, vem cá, olha só, eu tentei Qual é dar o um problema? exemplo de como vocês estão distorcendo e tentando dar como exemplo o stalinismo, como se aquilo fosse comunismo. Stalinismo, E eu Guga. tô mostrando pra vocês que eu poderia fazer o mesmo. Stalinismo não existe. Tá bom, eu entendi o E eu tô mostrando raciocínio. pra vocês que eu poderia fazer o mesmo. E eu não tô dizendo que é certo fazer o mesmo, é completamente errado. É esse exemplo Vamos que eu lá, quero Guga, mostrar bem errado. objetivo. Qual Agora, o sendo bem comunismo que você objetivo, gosta? Me fala assim, eu gostei desse. Eu falei, eu Olha só, respondi e tu não gostou o da comunismo pergunta, porque tu tópico, não o sabe socialismo discutir tópico, Você China. pode pegar a Suécia, você pode Você não pegar a sabe Noruega, nada. são partidos que vieram de um sistema socialista, de um modelo socialista. Aquilo ali... O comunismo é utópico? O comunismo... Não, por enquanto, socialismo o comunismo científico, nunca foi tem que implantado. ler, né? O socialismo Tem que científico ler. ele é utópico, ele nunca foi implantado. Agora, se a gente pegar os países que se basearam num regime socialista, eu colocaria como exemplo os escandinavos, que eles vieram sim de um tipo de socialismo. Tem a Suécia, tem a Noruega. É, quase não tem liberdade a econômica lá, Finlândia, é verdade. não Tem leis liberdade. trabalhistas Tem rígidas liberdade lá, econômica, tem porque tudo você tá isso. achando que Nada, comunismo- cara, você Tem tá nem salário louco. mínimo, Você na tá maior parte dos louco. países. Você tá achando que o comunismo é só um tipo, é só o stalinismo. Agora, Ah, deixa eu só são voltar. 50 Sabe tons por de que comunismo. você faz isso? Claro, Só ou que o só que capitalismo é coitadinho. igual. Como Tá são certo. 50 Porque o tons de capitalismo é também. igual. Não, mas vamos Opção, voltar. de Vamos voltar. fato. Vamos voltar pra Capitalismo é discussão, igual. pra discussão da Karina da China. Vamos falar de China. China A não. parte da China que dá certo é o livre mercado. A parte comunista é Mas partido quem disse único, que o não tem socialismo- eleição, Quem disse é que você o ter um socialismo parlamento não defende o completamente livre dominado pelo... mercado? Marx defendia... Marx não defende Vocês não protecionismo. conhecem, vocês não leram. Não defende. Vocês não Me diz leram, um vocês não lugar do conhecem a Capital. história do Vocês não comunismo. leram Capital. Vocês não conhecem, claramente. Vocês não leram o Capital. Me diz um Aí vocês lugar, estão usando uma o Stalin passagem de exemplo. que o Marx dizia defendia o protecionismo. Tá Só voltar, errado. só voltar Quem agora no defendia o ponto. protecionismo... É Antes que verdade. acabe. Ele defendia a livre concorrência, velho. A gente interpretou tudo errado. velho. Antes que acabe. porque não era o tema dele, o tema dele é o valor. A questão é, a gente Ah. pode banalizar o comunismo, o nazismo, a gente pode banalizar essa doutrina racista, homofóbica, que perseguiu minorias e que tinha como lema exterminar quem não fosse da raça deles, uma raça ariana, que segundo a ciência nem existe agora, a ariana nem existe essa raça. Mas a gente pode comparar e banalizar isso, comparando com o comunismo, só porque Stalin foi um genocida ou Mao Tse Tung foi um genocida. Claro, só Claro porque que não um pode. só- os Claro dois que maiores. pode. A gente tem os mesmos exemplos. não. A gente tem os mesmos exemplos na religião e no capitalismo. E eu não faço isso, porque é jogar baixo. E sabe por que você joga Não, mas eu baixo? não tô defendendo Posso só dizer isso, por que Guga, é sabe isso que você não tá por que entendendo, vocês Quem estão tá defendendo defendendo Eduardo Bolsonaro, que o vocês comunismo calam. é E pior. diante disso... Quando você- meu Você tá Deus, saindo do vou mérito fazer e uma jogando pra pergunta- pessoa. Vou fazer uma pergunta Quando que assim. vocês Você acabou de. Vocês estão criticaram ou não o estão Bolsonaro? defendendo que o comunismo é pior ou tão ruim quanto o nazismo? Não estão? Então você isso concorda é com o Eduardo uma- Bolsonaro? Desculpa a palavra, mas isso é ignorância. Isso é uma, eu vou dizer uma irresponsabilidade pelo seguinte. Como é que Qual o teu eu vou te dizer critério? o seguinte, como é que eu me sinto com relação ao nazista, a maioria das pessoas, por ser essa doutrina do mal, é a definição perfeita do mal. As pessoas querem enfiar, algumas pessoas querem enfiar porrada no nazista. Quando você faz esse discurso, você compara um comunista com um nazista, você coloca ele no mesmo patamar, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a tratar um comunista como um nazista, querem enfiar porrada no comunista. Guga, Além mas disso, quem sabe o que tá vocês falam? defendendo Mas a porrada a em prática ninguém, é isso. Só Guga? pra terminar, e no fim, vocês falam que toda a esquerda é comunista. Então vocês levam esse ódio pra mas, toda a ó, esquerda. Guga, Tô dizendo só o vocês Eduardo dois. Eu tô Bolsonaro- dizendo quem faz esse discurso. Eu tô dizendo Guga, o Eduardo quem é adepto Bolsonaro desse que falou discurso. isso daqui, Isso ele é tem um incitação projeto... ao ódio à Ô, esquerda, Guga, é simples. ô, Guga, o Eduardo Bolsonaro, que fez essa frase aqui infeliz, ele tem um projeto de lei para criminalizar É, o eu sou comunismo. contra o comunismo. É um absurdo. Então, como Eu você sou diz? contra. E como é que Eu sou você contra. diz isso? É porque Não, a cara. mesma comparação que o Guga fez. Porque é o seguinte, eu sou afiliada ao PCdoB, que é um partido comunista, e a partir de um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro, isso pode ser crime. Isso é um absurdo. Karina, é esse tipo de consequência. Vamos lá. Você Ô, está mamãe extrapolando os falei, deixa eu pontos te para dizer uma algo que coisa. não é verdade. Deixa eu te dizer Eu uma não coisa. apoio isso. Ah, mas se Eu não você sou- eu concorda não tô- com isso eu daqui, não quero ó, proibir o seu discurso. Mas é porque o nazismo é crime. Vamos ouvir um pouco o Se Kim, o você ator? acha Dá um que o instantinho, comunismo Karina. é pior que o nazismo e na lei brasileira Vamos. o nazismo é crime, Não, logicamente você está fazendo Fala um aí, exercício Arthur. mental. defender. Vamos lá, em Arthur, primeiro lugar é o fala aí. seguinte, falasse Essa é a aqui, consequência política. toda a esquerda é comunista. Eu nunca falei isso. Você não vai ver em nenhum... Calma, eu nunca em nenhum momento vou falar assim... E aí, aonde vai a tua patrulha? É aquela famosa patrulha do politicamente correto. Meu, se eu faço uma piada de negro, obviamente eu sou um racista. Meu Deus, eu quero matar os negros. Então, se eu comparo... acha certo fazer calma, piada de cara, negro? calma. Se eu pego aqui e falo É assim... porque assim, Calma, Karina. tem um negócio se eu humanidade. bato o olho aqui e falo assim, nossa, eu não sei o que é comunismo. Deixa eu ver o que é comunismo. 20 milhões morreram na União Soviética. 65 milhões...
Pô, deixa eu comparar o número de mortes com o outro. Pô, é comparável. Não, obviamente você está criando um discurso de ódio contra todas as pessoas que pensam capitalismo disso. matou tanto Não, quanto, cara. se Por que você não puser na bota ponta da aí? caneta. Por que você não bota aí a Pega o primeira livro vez? negro do capitalismo. Por que você não bota aí a Dá primeira pra vez chegar no do número voto da- feminino? Tem um monte de conquista, o socialismo. Por que, que não tá na tua lista? Isso foi no comunismo. Primeira vez, sim. Pô, mulher era Primeira muito vez- ouvida. Primeira vez que a Quem mulher pode idealizou? votar, primeira vez que a mulher Karina, pode quem abortar. idealizou o feminismo Pra fechar aqui. emancipacionista foi o liberal, Caminhando Stuart pro- Mill, não foi um socialista nem um Não, comunista. Boa. ele fez o Stuart rendimento Mill foi o sufragista a favor do voto. Foi o principal Não o movimento ideólogo, feminista. foi o principal Não, ideólogo valeu. Primeira do direito vez. da Beleza, mulher aqui. de votar foi um liberal. Então vamos Ok. estudar o próprio feminismo. Fechou então. Fim do nosso ringue da Não PAN. Quero concluímos agradecer nada, mas aqui. tudo Desculpa. Arthur Duval, Kim Kataguiri, Guga Noblat, Karina, valeu, viu? Obrigado a todo mundo. Olha Daqui que eu a sou pouco tem comunista, mais. cuidado, hein? Comunista, hein? É.